E a Márcia vai fazer, a trabalhadora da casa, amiga querida, vai fazer o preparo desta tarde. Boa tarde a todos. O que nos cabe hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 67. Vamos lá. Os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. As melodias suaves, na boa música, harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e a violência, desassossegam, alterando o ritmo nervoso. As leituras edificantes instruem e educam da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Bom, Joana, né? Engraçado que a gente mal saiu aí, né, das festas, do Ano Novo. Parece que foi escolhido a dedo, né? E é um momento em que muitas vezes relaxamos, né? E de forma assim não muito boa, né? Então, mas ela está convidando a refletirmos sobre as nossas escolhas, né? Precisamos dar sentido a tudo o que fazemos, porque precisamos aprender a nos nutrir. Quando alimentamos o nosso corpo, qual o sentido, né? Por que alimentamos? Para dar apenas prazer aos nossos sentidos? Ou para realmente torná-lo forte, saudável, com o propósito de melhor servir a nossa trajetória, melhor servir a Deus, a nossa meta, que é estar aqui. Enfim, o que ouvimos, o que conversamos, o que falamos, dizem, tudo isso diz sobre nós. E somos vibração, somos energia. E o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos, tudo isso vibra. Vibra e atua no universo. Então, esse é um momento muito importante para refletirmos e sabermos como vamos escolher, né, as nossas atitudes. Renovar pensamentos, sentimentos e atitudes, para que nós possamos estar alinhados com a fonte de amor que o Cristo nos ensinou. E é por isso que hoje escolhemos estar aqui, para nutrir nosso espírito, nos fortalecer e sairmos daqui revigorados, com certeza. Uma boa tarde a todos, uma ótima palestra e um ano novo cheio de paz. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade e de infinita misericórdia. Ao nosso Mestre Jesus, o nosso orientador maior, o nosso melhor amigo. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em família, para mais uma tarde de estudos, de confraternização. Vamos pedir que o Senhor nos sensibilize a alma, para que a gente possa apreender em profundidade o conteúdo dos estudos desta tarde. E te pedimos também, Pai, que nos ilumine, que nos fortaleça a fé, para que possamos buscar, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, tudo isso que iremos aprender nesta tarde. E também pedimos à nossa querida mentora Joana de Ângeles que envolva carinhosamente o Marcelo Shoa, trabalhador da nossa casa, amigo querido,
nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco. Graças a Deus. Agora mudou a disposição, né? Agora mudou. Eu já estava quase fazendo preparo, já é. Não é? Boa tarde, muita paz a todos. Todos me ouvem bem? Estão me ouvindo? O pessoal lá do fundo? Tranquilo. Boa tarde. É uma alegria, né, começar 2007 aqui, 2017 já trabalhando, né? E que trabalho bom, porque o mês de aniversário dessa instituição, ela visita um pool de obras da mentora que recebe o nome dessa casa. E o trabalho que a gente vai fazer na tarde e noite de hoje é um pedacinho de um livro que remete a um conjunto de obras que Joana permeou através da mediunidade augusta e segura do nosso patrono, que é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Eu fiz questão de mencionar aqui que é o capítulo 9 de 30. Então eu assistia pela internet o Fernando Lucena falando, né? Porque daí a gente tem que fazer a nossa cola também, né? Então fazer palestra também é ouvir muitas palestras. E o objetivo aqui, na verdade, é conversarmos sobre esse tema. Nós fizemos a leitura, uma leitura algo rebuscada do assunto e entendendo na leitura pontos de extrema relevância colocadas pelo Espírito Joana de Ângeles, nós destacamos esse tema, tá? Esses trechos desses parágrafos, trazendo alguma relevância para as reflexões da tarde e noite de hoje. Então não sairemos daqui vazios. Se já não chegamos vazios, muito menos voltaremos vazios. Levaremos as reflexões de Joana de Ângeles. O tema é saúde e paz. Aí eu sei que todas as vezes que a gente fala em saúde, esse tema sempre permeia alguma coisa relacionada à academia. Eu encontrei aqui um companheiro de mais de 10 anos de hidroginástica, a gente fazia hidroginástica juntos, e visita a academia, e a gente se preocupa com alimentação, se preocupa com os aspectos que giram em torno daquilo que a gente entende ser saúde. Isto é, os aspectos físicos, muito embora a Organização Mundial de Saúde tenha permeado para esse tema, a definição de saúde, algo muito mais além do que pura e simplesmente o aspecto somático. Ele visita questões psicossomáticas da psique, da mente, da alma humana. E também gira em torno de aspectos econômicos, socioeconômicos. Então é um pool de atividades na qual o ser humano está inserido e isso representaria, então, essa saúde. Mas Joana de Ângeles, como sempre, traz abordagens muito mais profundas. Se a gente já imagina que a definição da Organização Mundial de Saúde já nos revela nessa definição temáticas e subtemáticas muito rebuscadas no que diz respeito à saúde, porque a maioria de nós, quando fala em saúde, fala e pensa nos aspectos físicos, e a Organização Mundial de Saúde expande esse assunto. Joana de Ângeles, Espírito de Escol, faz uma expansão numa abrangência e num espectro de reflexões muito maior. E nós trouxemos pedacinhos desses pontos para que a gente então converse. Bom, aqui Joana coloca para a gente, aqui eu fiz questão de colocar uma mocinha, né? Eu vi aqui um brócolis, eu lembrei de uma propaganda de um menininho que ficava puxando a barra da saia da mãe pedindo brócolis, né? Se meu filho jamais pediria isso, né? É doce, é chocolate, E a gente também, né? Olha assim para um chocolate, para um bolo de chocolate, assim, nossa, que maravilha, né? E todas as vezes que o médico pede a gente para cuidar da saúde, ele passa para a gente uma receita.
E na receita existe um conjunto de alimentos que a gente deve priorizar. E, curiosamente, são justamente aqueles alimentos que a gente menos consome. Aí vira uma relação que a gente costuma dizer o seguinte: eu perdi peso. Quem perde pode achar, né? Mamãe diz assim para mim: olha, não perca peso, elimine. Porque se você perder, você pode encontrar ele depois. Essa mocinha aqui está querendo eliminar. Mas a Joana traz assim para a gente: olha, uma pessoa saudável é feliz e alegre. Isso aqui é uma conjunção aditiva, né? Ela ao mesmo tempo é feliz e alegre. São duas condições. A primeira, por haver se encontrado interiormente. A gente vai trabalhar esses dois grupos. E o segundo, por ter descoberto a maneira mais eficaz de fruir paz. A gente já começa percebendo aqui que já tem alguma coisa diferente. Já não é pura e simplesmente aquela definição da Organização Mundial de Saúde, vocês percebem? Ela começa fazendo uma afirmativa que a pessoa é saudável, a pessoa saudável é feliz, ela estabelece esse binômio, olha, entre saúde e felicidade, numa condição de igualdade, colocando a alegria através de 2 pontos. Eu destaquei 2 do texto. Existem vários. Aliás, recomendo a leitura ou a releitura da obra, porque aqui a gente vai estabelecer um oceano de conhecimento, mas com 1 palmo de profundidade. Cada um lendo o livro vai cavar o seu poço artesiano e vai estabelecer a profundidade do tema, tá certo? Bom, vamos avançar. Eu gostei bastante dessas imagens. O primeiro ponto de reflexão, eu vou voltar aqui, olha. A pessoa saudável é feliz e alegre quando ela se encontra interiormente. Ficou assim muito o uso que a gente dá para essa expressão, vulgarizou a expressão, e nós acabamos perdendo o sentido de profundidade dessa expressão. Qual é? O conhece-te a ti mesmo. Então, conta a história. Para quem não lembra, a gente vai lembrar. E para aqueles que lembram, vamos relembrar. Porque, de fato, todos nós lembramos. Conta a história que Sócrates estava escrevendo. Alguns biógrafos dizem que com graveto, outros que com o dedo. Honestamente, não importa como ele estava escrevendo. Mas ele estava sentado no chão e os sofistas da antiguidade, aqueles filósofos gregos, né, estavam entre eles discutindo qual dentre nós, diziam uns para os outros, qual dentre nós será o homem mais sábio em toda a Grécia. E aí eles resolveram consultar o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos diz-nos, alguns historiadores, que as pitonisas entravam em transe, e hoje a gente sabe ser um transe medianímico. O que é que significa isso? A palavra médium vem do latim, que é intermediário. Então é alguém que funciona como intermediário entre o plano espiritual e a realidade material. Essa pessoa, então, no caso, as pitonisas, entravam numa espécie de transe, absorvendo as respostas às perguntas que eram feitas no oráculo, ou um ladrilho umedecido escrevia a resposta numa espécie de mão invisível, que escrevia, rachurava no ladrilho umedecido a resposta. Por uma coisa ou por outra, o oráculo de Delfos respondeu quando esses filósofos da antiguidade, entre eles, se perguntavam: qual dentre nós é o homem mais sábio em toda a Grécia? E o oráculo respondeu que era Sócrates. E eles ficaram bastante enciumados. Mas como assim? O oráculo errou, mas o oráculo não erra. E agora não, vamos ter com Sócrates e vamos tirar isso a limpo. E Sócrates ali, sentado, escrevendo na areia, eles rodearam. Nós perguntamos para o oráculo qual dentre nós representa o homem mais sábio em toda a Grécia. E ele, abaixado lá, ficou. De repente, um se apressou e disse assim: o oráculo responde que és tu.
tu dentre nós, dentre todos nós, tu és o homem mais sábio em toda a Grécia. Nesse momento, ele para de escrever, olha para o alto e responde assim: creio que o oráculo tem razão. Tá vendo? É besta metido, né? Ele acha que é um pombo no cio, né? Minha avó que falava isso, né? A pessoa acha que é um pombo no cio, está todo estufado, né? A pessoa acha que é um vagalume, né? Que tudo que toca brilha, ele brilha também. A pessoa acha, tá vendo? Ele está se achando, né? E ele então concluiu: sou o homem mais sábio em toda a Grécia, porque sei que nada sei. Visitando as questões do conhecimento de nós mesmos. Quantos de nós nos enxergamos, nos projetamos no espelho de nós mesmos, e a pessoa, ela é um leão de possibilidades, mas ela se enxerga um gatinho. Ou então, ela é um gatinho, mas se enxerga um leão. Ela acha que pode, que resolve, que faz. Nesse desenho aqui é o super-homem, ele se enxerga como um super-homem. Olha. E na metáfora, o triste dessa história é porque quando ele vai embora, a realidade de como ele se movimenta na vida, representada pelo personagem aqui, Pateta. Esse aqui, olha, não fazia as aulas de hidroginástica com a gente lá, não fazia. Esse aqui, olha como é que ele se enxerga, todo bonitão, né? Tinha um desenho, acho que era uma propaganda de pasta de dente, né? Aí tinha um personagem, um desenho, isso, aquele sorriso, o sorriso brilhava, né? Existem aqueles de nós que construímos uma autoimagem totalmente diferente de como nós projetamos as nossas relações com os outros. A gente acha que está agradando. Não, eu sou sincero. É o super sincero, né? Tem vários. Mas, na verdade, a despeito de buscar sinceridade, ele agride o outro, ele ofende, ele humilha. No trabalho de assistência e promoção social, quando eu era criança, eu me lembrava das senhoras distribuindo bolsa de alimento. E era assim: sai daqui que agora não é você. Sai daqui. Aliás, eu posso dizer isso com alguma propriedade, eu e minha esposa, a gente no Rio de Janeiro cobre todas as palestras que o querido Divaldo Franco faz aqui pelo Rio, e algumas em outros estados pelo Brasil. E numa oportunidade nós estávamos fazendo uma palestra, e depois da palestra, algo inspirado, a pessoa vem: nossa, meu filho, mas que maravilha, e aquela coisa toda, né? Enovelaram-se as semanas, como diz Emmanuel. E nós estávamos com um boné diferente, porque a gente se forja na servidão, e não importa aonde ela se manifeste. E nós estávamos recolhendo cabos, como a bonita de vestido aqui, técnica de som, que veio e se ajoelhou aqui para poder colocar o sistema de alto-falante, de microfone, para funcionar corretamente. Certo? Esse movimento, essa compleição que a gente desenvolve no trabalho. E nós estávamos no exercício dessa mesma compleição, ajoelhado ali de quatro, fitando o cabo, e a mesma senhora que semanas atrás disse assim: meu filho, que palestra maravilhosa, disse assim para mim: sai daí que eu quero passar. Porque, em verdade, o que nós estabelecemos na relação uns com os outros é um processo de maquiagem. A gente já disse isso aqui outras vezes, falando do Facebook. Em realidade, nós não nos conhecemos. Eu posso estar interpretando um personagem aqui. Posso estar interpretando um personagem. Mas a minha essência, ela pode ser completamente diferente daquilo que eu projeto. Quer dizer, eu estou projetando uma coisa, mas em realidade eu sou outra. Como nós somos espíritos em processo, nós somos perfectíveis, não perfeitos. Tem uma diferença muito grande. E essa diferença não é um jogo de palavras. Isso significa dizer que alguns de nós
temos compleição e ascendente para uma virtude, mas nos falta outras. Um conjunto de outras. Enquanto outros companheiros têm uma condição, uma compleição, uma inclinação, um ascendente para outro conjunto de virtudes. Mas o que é que nós fazemos uns com os outros? Nós nos condenamos. Porque, em verdade, não nos examinamos. Quando a gente segue a proposta da questão exarada por Santo Agostinho, na reflexão, um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo, ficou batido no movimento espírita. Todo mundo fala em reforma íntima. Aí virou aquilo que ganhou em superfície, perdeu em profundidade. Porque a gente fala, mas não consegue depreender a essência desse processo. Mas ele dá uma dica. Na hora que você botar a cabeça no travesseiro, será que tem alguém que poderia falar mal de você? Será que você fez todo o bem possível? É um autoexame. Será que aquilo que eu disse para minha tia, eu falei da forma... Porque o problema não é o que a gente fala para as pessoas. É a maneira como a gente diz. Então, conhecer-se é uma tarefa que nos foi dada há milênios passados. E nós continuamos no exercício das mesmas atividades, das mesmas tarefas. Parece trivial, mas não é. Porque na prática, nós enxergamos em nós mesmos aquilo que nós gostaríamos de ser. E isso, inclusive, se dá nas relações. Nós buscamos pessoas com valores que nós gostamos em nós. Projetamos no outro, mas o outro é o que é. E nós dissemos assim, mas eu me decepcionei com você. Viu o que ela fez? Você viu o que ele disse? Nossa, eu não pensei que ele fosse capaz de fazer isso. Ou que ela fosse capaz de fazer aquilo outro. Eu me decepcionei com ele. Eu me decepcionei, agora não tem mais. Esse movimento é um movimento infantil. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque as tornamos excepcionais. Só que ninguém é excepcional. Mas a gente projeta uma imagem no outro e quer que o outro tenha o valor que a gente quer que ele tenha, mas não o que ele tem. Mas como humanoides, todos nós temos o direito de errar. A gente tem a obrigação moral de se corrigir. Que, inclusive, esse processo de correção, as contas do processo, ela é vertical. É a nossa relação com Deus. Como é que a gente conquista isso? Na horizontalidade das relações humanas. Mas a conta do processo não é horizontal. A conta do processo é vertical. Somos nós, cada um, cada indivíduo. É Jesus na cruz, no símbolo. Senhor, por que me abandonaste? É óbvio que ele não estava reclamando. Ali tem uma mensagem. No momento da tristeza, do sofrimento, da solidão, da angústia, da depuração de nós mesmos, é a nossa relação com Deus. Você viu? Eu falei, aí ela fez. Não. O pretoniano cuspiu na cara de Jesus. E ele parou, e no momento em que estava carregando a cruz, olhou para o soldado e disse, por que tu isso fizeste, se eu nada te fiz? Em compensação, Amélia Rodrigues nos conta que a sombra, não era de Jesus não, era de Simão Pedro, projetada nas pessoas, curavam as pessoas. Então a questão aqui está na pessoa, no objeto de ter com Jesus? Não. É no que a gente faz com aquele encontro. É Públio Lentulus. Emmanuel tem a humildade de se desnudar espiritualmente. E dizer que teve um encontro com Jesus. E levou quantos séculos para hoje deixar um legado através da mediunidade exemplar de Chico Xavier.
um dos espíritos responsáveis pela evangelização do planeta. É um processo. Alguns aproveitam o processo, outros não aproveitam o processo. Mas esse processo começa aqui, ó. Como é que a gente se enxerga? Como é que a gente se vê? Como é que é a projeção do nosso ego? Então a relação é assim. Como eu me vejo, tá certo? Como você me vê, porque eu posso me ver de um jeito, mas a minha interação com o outro faz com que o outro me veja de uma forma diferente de como eu me vejo. Tudo bem? Existe um outro processo. Como eu penso que você me vê. Eu acho que estou agradando. Eu acho que eu estou emocionando. Eu acho que eu estou dizendo coisas boas. Eu acho que eu estou servindo, que eu estou ajudando. Mas, na verdade, eu estou ofendendo. Eu estou agredindo. Há muitos anos atrás, uma senhora, uma professora universitária no Rio de Janeiro, ela foi agredida por um mendigo. Foi agredida. Do nada, o mendigo foi até lá e agrediu a mulher, e aí outras pessoas separaram. E um repórter teve a oportunidade de entrevistar o mendigo. Por que você fez isso? Essa mulher passou aqui com roupas belíssimas e joias e parecia uma árvore de Natal. E eu aqui na miséria, aquilo me deu uma raiva, um ódio, eu resolvi agredi-la. Quando a gente realiza um trabalho de assistência e promoção social, o que não era o caso da professora universitária, mas quando você visita, por exemplo, uma comunidade carente, ou quando você realiza uma atividade, vou dar um exemplo que fica mais trivial. Vamos imaginar que eu diga assim para vocês, vamos conversar sobre transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica. Hã? O que é isso? É a mesma coisa, a palavra perispírito, né, que a gente sempre fala. Aqui é uma reunião pública. Reunião pública, não necessariamente quem está aqui é espírita. Então, a terminologia que eu utilizo, o outro, vocês precisam entender. E é o princípio básico da comunicação. É um sinal que sai do emissor para o receptor. Se vocês não entendem o que eu digo, a responsabilidade é minha, não é de vocês. Agora, se eu explico que perispírito, ele vem de uma palavra, através de movimentos que o nosso codificador teve num castelo lá em Verdun, na Suíça, pegava a semente de pêssego, via aquela película, né, chamada perisperma, e aquilo que envolvia a semente do pêssego. Então, aquilo que envolve o espírito, porque o espírito é imaterial. Se um médium, um intermediário, aquele que nesse processo de intermediação com o mundo espiritual tem a qualidade ou a característica, o atributo da vidência, ele diz que vê a minha avó desencarnada, ele não viu a minha avó, ele viu o corpo, essa película, porque a minha avó, em essência, ela é imaterial. Pronto, agora eu já posso usar perispírito à vontade, porque eu expliquei. Se existe um conjunto de cientistas, sob a égide do professor Hernani Guimarães Andrade, que percebeu que existe um conjunto de médiuns que produzem substâncias, e essas substâncias sensibilizam equipamentos eletrônicos, e que por eles os espíritos se comunicam, agora eu posso usar a palavra transcomunicação instrumental. Mas, se eu quiser falar empolado, como alguns dizem, falar bonito, né? Uma vez eu perguntei para minha sogra, antes dela desencarnar, sobre uma palestra. Eu percebi que o expositor tinha uma relação muito segura com o seu conteúdo, mas não era didático. Porque usava terminologias que não alcançavam. E aí eu perguntei para ela, você gostou da palestra? Ah, eu adorei, meu filho, foi uma maravilha. Qual foi a parte que você mais gostou? Ah, mas foi muito bom, né? Quer dizer, não entendeu. Porque a pessoa que transmitiu não se fez entender. Na verdade, sem perceber, a gente projeta o ego. Projeta uma máscara. Projeta uma ideia. Ah, vai ser tão bonito se fosse assim. Mas qual é o objetivo do trabalho?
O objetivo é que eu apareça ou que o conteúdo apareça. Vocês entendem? E isso tem tudo a ver com a nossa relação no mundo. Qual que é o nosso objetivo no mundo? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Ligando a tecla SAP, assim, para que eu estou aqui? Eu estou aqui para trocar de carro toda hora? Para trocar e ficar 30 anos pagando apartamento? É isso? Para isso que eu estou aqui? Eu estou aqui para fazer uma faculdade, 2, 3, ficar reprovado, colar, passar de ano? É para isso que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta que todo ser humano deve se fazer. Porque senão, nós vivemos num processo autômato. Um processo automático. A gente não pergunta, a gente reage às circunstâncias. Como um protozoário reage ao calor e ao frio. Nós somos assim? Não. Nós pensamos. Os insetos identificam o deslocamento da molécula do ar com uma precisão muito maior do que a nossa. Determinados animais enxergam numa distância que a gente não consegue. A nossa visão, café com leite perto deles. A audição de alguns, mas existe um atributo da alma que esse está impregnado na nossa estrutura somática. Esse atributo, essa capacidade de raciocinar, de pensar, para poder decidir. O que eu faço com isso, com esse meu atributo? Eu vou buscar informações para estabelecer uma decisão mais assertiva. Como é que eu faço isso? Reencarnando. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Eu posso trocar de carro? Pode, mas é atividade meio, não é a tua finalidade. Posso comprar casa própria, ficar 30 anos pagando uma casa? Pode. Atrasa o carnê, negocia, um rolo danado. Pode, sem problema nenhum. Mas não é esse o teu objetivo. E quando nós nos perdemos nos nossos objetivos, nós desvencilhamos as nossas metas. Porque a gente não sabe por que está aqui. Todo mundo faz. Todo mundo bota tatuagem, eu vou botar tatuagem. Mas você se parou para perguntar, você gosta mesmo de... Ah, não, eu gosto. Eu gosto. Agora, você faz porque todo mundo faz. Não, agora está se usando. Agora está se usando. Eu tenho um álbum meu de criança, aí mamãe usando aquelas calças boca de sino, né? Aí outro dia eu vi pela rua, eu falei assim, olha lá, a pessoa acho que congelou, né? Na década de 70, e agora ela apareceu de novo, porque é a mesma roupa. Quer dizer, até a moda ela é cíclica. Mas o que a gente faz? Nós nos circunscrevemos. Mais do que isso, a gente se escraviza naquilo. Porque se eu não tiver o iPhone 7, eu não sou ninguém. Agora, o que a vida está pedindo de mim? É isso? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Porque é assim, como eu penso que você me vê e como eu realmente sou, a essência, que essa em unicidade somente Deus enxerga. Nem nós mesmos temos valores, cognição emocional, vou usar essa expressão, para a gente entender de fato o que nós somos. Porque nós projetamos uma imagem que gostaríamos de ser, diferente da realidade que somos, e isso gera um processo conflitivo na relação com os outros. Então, quando a gente vem aqui, logo no início, e a Joana diz assim, por haver se encontrado interiormente, eu podia ficar 50 minutos só falando sobre isso. Só falando sobre isso. Mas a gente faz um exame de superfície nessas questões e faz o quê? Como eu costumo dizer, descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Porque não pega a essência do processo. Essa que é a ideia. É até 10h30, né, que falou? Bom. Uma pessoa saudável, de novo, ó, uma pessoa saudável é feliz e alegre
quando descobre a maneira mais eficaz de fluir paixão, ela descobre, tira o que está coberto, abre o embrulho do presente, faz o eureka. Ah, então é isso. Então é para isso que eu vim aqui. Então, quando alguém me ofende e eu pego aquela ofensa e guardo dentro de mim aquele lixo atômico, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Ah, então é isso. Então, eu que escolho as minhas emoções, olha que eureka. Por que você está assim hoje? Ah, porque na hora que eu fui estacionar o carro, aquele manobrista falou isso assim para mim. Quer dizer, vocês lembram daquele filme Clique? Né? O Clique. Tinha um controle remoto. A gente pega o controle remoto das nossas emoções, entrega para a pessoa e fala assim, ó, perturbe-me. E a pessoa clica e agora eu estou perturbado. Porque ele clicou no perturbado. Agora eu estou triste, porque a pessoa, aquele bonequinho do Word, né, que fica assim. Agora eu estou feliz, mas é tudo artificial. As nossas emoções, nós quem as controlamos, ou pelo menos deveria ser assim. Na hora que eu começo a usar mecanismos de desculpismo através da minha relação com o outro, eu não faço trabalho de autodescobrimento. Não, de fato, eu me irritei com essa situação. Mas eu que me irritei, não foi ninguém que me irritou. Preciso trabalhar isso dentro de mim. Porque a questão não está em não ter o sentimento. Isso é hipocrisia. Eu posso estar aqui nesse momento, nossa, que coisa legal, né? Tá fazendo uma palestra no Seja Bar. Opa, isso é vaidade. Aí o que eu faço? Não é fingir que eu não tenho vaidade. Não é isso. O que eu faço? Eu identifico a oportunidade e trabalho ela dentro de mim. Realmente eu sou uma pessoa vaidosa. E eu vou trabalhando aquele sentimento dentro de mim. E aí eu não escondo o sentimento para debaixo do tapete. Com as entidades venerandas, os espíritos nobres, os homens de Skol que passaram por sobre a face da Terra, quando eram elogiados, ou quando eram apontados em cima de uma virtuosidade, não, que isso, aquilo não era fingimento, é estratégia. Porque ele percebe que existe uma quantidade enorme de passos. E ele identifica que ainda não os tem. E é uma estratégia pessoal, de fato, eu ainda não sou aquilo que o outro está vendo em mim. Porque o que a gente enxerga no outro é aquilo que a gente quer ver, mas não é a realidade do outro. Mas a pessoa que busca conhecer-se, ela percebe que o elogio não está na razão direta da sua realidade íntima. Então ela não pega o elogio. Ela diz, não é bem assim. E isso não é falsa humildade, é uma estratégia de autossuerguimento. Porque ela não quer se enganar com a opinião dos outros. Porque nós somos falíveis. Somos perfectíveis, mas somos falíveis. As nossas percepções são equivocadas. Esse controle remoto aqui que eu estou pegando, eu não estou pegando num controle remoto. A folha é tudo menos verde. Mas a gente enxerga o verde. Mas ela não é verde. Isso aqui não é isso aqui. Quando eu toco nesse objeto, eu tenho um conjunto de percepções neurosensitivas, baseadas numa relação tátil, através de uma agregação molecular. Mas isso não é isso. Tanto assim o é que quando um cego de nascença recebe uma córnea, ele precisa tocar no objeto que passa a enxergar para reconhecê-lo. Porque ele não reconhece pela visão um objeto que ele só reconhecia pelo tato. Porque a formação daquele objeto, das sinapses cerebrais, é construída de uma outra forma. Ele não tem aquele sentido. Ele precisa aprender a ter o sentido. Então, as nossas percepções sensoriais, elas nos enganam. Você vê uma pessoa chorando e você acha que ela está chorando, mas ela está feliz. Nós não sabemos nada de ninguém e, portanto, de nós mesmos. Agora, é um exercício. Já recebi aqui o papelzinho obsessivo dos 5 minutos. Vou precisar, era até 10h30, mas a turma mudou aqui a regra do jogo, né?
é um exercício que a gente precisa fazer isso aqui, ó, descobrir para fruir. Agora, olha que interessante. O segredo de aborrecer é dizer tudo. Voltaire vai discutir com ele. É o super sincero, né? É a pessoa que diz tudo para todo mundo, o tempo todo. O verbo vira um punhal que fere. Todas as vezes que a gente tiver dúvida sobre as nossas atitudes, a gente se pergunta assim, Jesus no meu lugar faria o quê? Pegou pesado, né? O que é que significa isso na prática? O norte a gente tem. A questão aí é a dificuldade na implementação do norte por nossa parte. Mas não dá para negar desconhecimento. O exercício da ação é um processo, mas não dá para dizer que não sabe como faz. Ah, quando eu vi, eu falei, eu nem pensei. Não, que é isso? A fala está na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. Você fecha a sinapse cerebral, você precisa pensar para falar. Falou porque quis. Usou o verbo como um punhal, sim. Projetou o ego, sim. Então, é um movimento de autodefesa, mas às avessas. Quer dizer, a criatura não realmente, eu fiz bobagem. Desculpa, perdão, misericórdia, se espirrar a saúde, por favor. Reconhecer-se como uma criatura falível. E não estabelecer aquelas relações fake, né? Onde você o tempo inteiro tem que acertar. Você o tempo inteiro... Na minha adolescência tinha uma frase que usava no movimento espírita. Ah, mas é espírita, hein? O que significa isso? E é espírita em? É um ser humano. Como dizia minha avó, dentes de cara e dente, nariz para frente. É um ser humano. Não é um fato de nós estarmos na seara espírita que isso representa para nós atributos que tais que nos distanciem das outras pessoas. Muito pelo contrário. Remédio mais forte para aquele que está mais doente. Não sei vocês, mas eu participei de umas reuniões de desobsessão aí que falaram umas coisas para mim que eu fiquei meses digerindo. Falei, Jesus, né? Vamos que vamos. De igual maneira, alguém feliz e alegre é portador de saúde real. Nesse momento, Joana de Ângeles pega o conceito da OMS e estabelece uma outra questão relacionada a esse assunto. Ela diz o seguinte, mesmo quando a organização fisiológica apresente algum distúrbio, você tem saúde real. É tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vivenciou isso demais aí nas Olimpíadas, né? Na minha cabeça, a gente está chegando, era até 10h30, a gente está chegando na nevralgia do assunto. Todas as vezes que nós temos pensamentos bons, atitudes boas, propostas boas, não é que nós somos santos, a gente está na bolha, não, eu não erro nunca mais. Não é isso. É viver uma vida normal, de relação com as pessoas, mas ter uma tarefa, uma meta pessoal de acertar. Agora eu acertei, agora eu não consegui acertar. Agora eu acertei, agora eu não consegui acertar. Quando eu vivo o oposto, eu vivo uma situação de bombardeio mental. Eu conheço, na minha adolescência, eu conheci jovens, amigas minhas de adolescência, que elas eram sexualmente ativas. E um outro grupo de jovens, colegas de infância, adolescentes, que eram virgens, não eram sexualmente ativas. Mas um grupo delas, um grupo dessas meninas, tinham tanta pornografia na mente, que é como se tivessem. Vocês entendem? O halo mental da pessoa era só isso. Era o tempo inteiro pensando em sexo. Olhava para um homem e desejava ele sexualmente, o tempo inteiro. Mas eram virgens. E as outras, noivas, casadas, sexualmente ativas, tranquilas. Eu já vi e tal, mas isso aqui...
É o nosso espaço mental, que a nossa casa mental somos nós. Nós somos aquilo que pensamos, não exatamente o que verbalizamos. Porque não verbalizamos tudo o que pensamos. E às vezes não fazemos tudo o que pensamos. Mas o que pensamos determina quem somos. Porque é o nosso universo íntimo. Alguém faz alguma coisa para a gente manda a pessoa para aquele lugar. Mas não falou, mas pensou. Acabou. O que a gente gostaria de deixar é essa expressão aqui, olha. Construção mental saudável. Saudável. Aquilo que nos traz saúde. A verdadeira saúde. Olha, a interpretação que Joana de Ângeles dá para esse assunto, porque isso aqui é ela, viu? Não sou eu, não. Só tirei do livrinho. Está lá no capítulo 9. Tudo bem? Ela diz que uma construção mental saudável resiste às investidas doentias que o agridem, não alterando antes as suas ações nefastas. Isto é, a nossa condição, a nossa casa mental determina quem somos e o halo de saúde. Essa saúde, então, na análise da veneranda Joana de Ângeles, não é saúde física, é saúde mental. É o que fazemos do nosso psicossoma. Indivíduos atormentados possuem uma casa mental atormentada. A pessoa vive daquele jeito. É aquela corrida maluca, né? Que tinha um carrinho que ia para um lado e estava sempre chovendo onde o carro ia. Existem aqueles de nós que somos assim. A casa mental da pessoa, ela é perturbada. E, portanto, ela é uma criatura perturbada. É perturbante. Porque você pode colocar uma situação, uma criatura, um ser humano, um companheiro desses, num lugar maravilhoso e ela vai buscar achar um defeito. Vai buscar reclamar, vai buscar dizer que não gosta. Se está muito calor, vai dizer que está muito calor, prefere o frio. Se está frio, vai dizer que prefere o calor. Está sempre reclamando de si mesma. É um movimento de negação de si mesmo. É aceitar-se do jeito que você é. Isso é fundamental. Isso é o trabalho de autorrealização, que passa por um processo de autoaceitação, que a gente chama de autoamor, de análise de si mesmo. Esse movimento que não é fake, ele tem que ser verdadeiro. Escute aqui, você olha para o espelho de você, mas é você enxergando você. Na melhor das possibilidades. Acho que você não está... Você deu um ponto sem nó dessa vez aí, né? Acho que aquilo que você falou para sua prima, ela realmente não gostou. Você percebeu que ela não gostou. Mas você continuou falando. Porque o que você quis não foi orientar. O que você quis foi projetar o ego para dizer que sabe, para dizer que falou, e não estabelecendo uma relação igualitária. Portanto, perdendo o objetivo da vida, que não é projetar o ego. Quer dizer, a gente se perde porque nós esquecemos esse trabalho de autorrealização. E por fim, e não menos importante, para nós guardarmos como mais um objeto de reflexão para as nossas realizações pessoais, porque não adianta nada a gente estar aqui hoje. Quem volta para casa, quem fuma continua fumando, quem bebe continua bebendo, quem trai continua traindo, não adianta nada. Por que a gente está aqui? Para passar o tempo? Centro Espírita não é clube. Não é clube. Isso aqui é uma oficina de trabalho, um processo de evangelização coletiva. Aliás, o fato de eu estar aqui não faz a menor diferença. Somos todos espíritos de terceira ordem. E a tese não é minha, é de Kardec. Quem tiver dúvida, Livro dos Espíritos, questões 100 a 113. Recomendo a releitura. Kardec divide-nos, enquadra-nos em 10 grandes classes com 3 grandes ordens. A classe e ordem única que está na questão 113 é Jesus. Desprendimento total da matéria. Aí não dá, né? Como você falou, forçou muito. Só tem ele, que remete a 625, que é a menor resposta do livro.
Qual o ser mais perfeito? Mais é um advérbio de intensidade, tem outros. Qual o mais perfeito? Que Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de guia e de modelo. E num livro grossão, não tem nenhuma figurinha, só em prolegômenos lá que tem a paeira, o resto não tem nenhuma figura, é a menor resposta do livro, Jesus. Então esse está lá, na 113. Depois vem os espíritos bons, unicamente o desejo do bem. Basta que você diz assim, uma vez só, você fala, vou pegar minha sogra, já não é mais espírito bom. É unicamente o desejo do bem, né? Então só sobra o quê? O de terceira ordem. Você vai olhar lá o batedor, o zombeteiro. Eu não sei vocês, mas eu olho daquele sorriso de Mona Lisa assim, isso aqui é um pouquinho de mim, né? Quer dizer, estamos numa condição semelhante. Somos irmãos de ideais. Não nos coloquemos melhores do que ninguém. Seria tolice da minha parte eu achar que estou nesse palco aqui, que sou diferente de vocês. Quando eu li, eu falei, Jesus, para, Joana, de dizer isso para mim. Quanta coisa para eu fazer, para eu realizar. Agora, eu preciso acreditar no que eu estou falando. Preciso acreditar no que está escrito. Acreditar. Crer. Mudar de comportamento. E, por fim, ela se nos acrescenta. A felicidade consiste não em sorrir. Não em sorrir, mas... Olha, gente, isso aqui é sério demais. A felicidade, vou ler daqui. A felicidade, eu estou acabando. A felicidade consiste não em sorrir, mas em não complicar a marcha ascensional com a adição de novas penas para o futuro. Tua vida já está enroscada, para de enroscar mais. A pessoa já está numa dificuldade gigante, ela quer arrumar outro problema. Outro dia eu encontrei um colega de trabalho fumante. Aí ele, vamos almoçar? Eu falei, vamos almoçar. E para ir para o almoço, ele queria pegar o cigarro. Eu falei, você larga isso aí. Aí chegou na hora do almoço, ele pediu chopp. Eu falei, mas vai beber? Já não basta fumar, velho. A pessoa quer. Aí o colega falou assim, todo mundo escolhe um jeito para morrer, né? Eu falei assim, olha, eu como acredito na morte, acredito na vida, né? Mas eu quero passar de um lado para o outro sem enroscar mais. Já está ruim, já com o que eu tenho para administrar, eu vou fazer mais problema. Eu vou ofender mais as pessoas, eu vou criar mais enrosco. Quer dizer, no lugar de eu pagar a dívida que eu tenho, e esse pagamento não é uma relação contábil, onde Deus é um banqueiro de braço cruzado, eu entrego a minha moedinha lá, não é isso? Não é isso. Quem acha que é isso não entendeu nada de espiritismo. Deus não é um carrasco com um chicote na mão, esperando que a gente devolva, nasceu sem a perna porque na outra moeu a do escravo. Isso aí não existe. Mas muitos de nós pensamos assim. Muitos de nós, eu disse isso aqui numa outra oportunidade e vou dizê-lo novamente e me despeço de vocês. Divaldo Franco fez uma conferência muitos anos atrás e uma senhora aproximou-se dele e disse assim, Divaldo, eu cometi 16 abortos. Ele, pois não. Mas você não vai ficar estupefato porque aquelas mulheres, aquelas crianças, a quem eu matei, ele pegou nas mãos da mulher e disse assim, bom, o crime a gente deixa para Deus e a sua consciência. O que eu posso fazer para ajudar? Encaminhou a mulher para a mansão do caminho, lá em Pau da Lima. Tem crianças saindo pelo ladrão, 3.500 crianças sendo atendidas diariamente. Recomendo a visita. Mais de 5.000 pessoas assistidas diariamente. Dessas 3.500 são crianças. Levou a menina para lá, a senhora. Um confrade, onde eu quero chegar? Um confrade espírita que conhecia o drama, virou-se para Divaldo e disse assim, mas Divaldo, como é que você se relaciona com essa mulher? Mas por quê? Porque a pessoa, Tiago diz assim, o homem doma tudo, menos a língua, né? A pessoa não consegue, né? Não consegue. Por quê, Divaldo? Ela é obsedada. Aquelas crianças que ela matou estão ali em volta dela, né? Obsediando-a. Porque tem médico que é assim, né? Você tem 50 espíritos. Eu acho que o espírito para e ele conta assim, 1, 2, 3. Deve ser isso, né? Sei como é que funciona isso. Aqueles que estão ali em volta dela, estão obsediando. Aí Divaldo disse assim, curioso, eu nunca vi. Porque o Deus a quem eu amo não é o que pune com obsessores. É o que abre as portas a quem deseja redenção. Muita paz.